gosto, é um exercício que eu faço costumeiramente. A gente tem a oportunidade aqui de residir de frente para o mar e também temos a felicidade de, às vezes, ocorrerem apagões aqui à noite. E a gente fica vendo aqueles pontinhos de luz, aparecem muito mais pontinhos, cintilam, pensando, além daquele nosso espaço de vivência aqui nesse planeta. E a gente costuma fazer perguntas, indagando, 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 e olhando para essa imensidão. Onde será que isso começou? Onde será que isso acaba? O que eu estou fazendo aqui? Não é uma pergunta que todos nós, perguntas que nós fazemos, claro, em algum momento de nossas vidas. O tema que eu trago hoje, o plano de fundo, é entendimento e harmonia em relação à evolução dos universos. Tem uma imagenzinha à esquerda aí, que é uma fotografia quando a Terra era pequenininha, ela estava surgindo, e à direita como ela está hoje aí. Antes, vamos explicar o sentido de algumas palavras. Entendimento é a faculdade que o espírito tem de se apoderar de ideias e as compreender. A harmonia é um estado que nos transmite paz, amizade, concórdia. Esse termo estabilidade casa muito sob o ponto de vista científico com a palavra harmonia. Nós vamos explicar isso mais à frente. E aí, eu jogo essa pergunta para você. O que é o todo? O que a gente conhece além do nosso planeta? Já conheceu mais algumas coisinhas. Será que tem limite? Ou será que não tem limite? Essa engrenagem da vida nesse mundo que nós estamos, em algum momento, nos leva a buscar o sentido da palavra eternidade e da palavra imortalidade, que às vezes a gente confunde e é necessário a gente fazer uma distinção. Eternidade é aquilo que não teve início e nem tem fim, tudo é presente. Imortalidade é tudo aquilo que teve início, mas não tem fim. Somos nós, espíritos, agora os que estão encarnados aqui, ligados a esses corpos, que nos foram feitos sob medida. Mas há que saber que o tempo e o espaço existem para nós nesse mundo encarnado, mas, na realidade, os espíritos já nos disseram e não foi uma vez só, o espaço e tempo são coisas próprias desse mundo material, diferentemente do mundo espiritual, onde, dependendo do espírito, o passado e o futuro são colapsados em presente. Se alguém tem dúvida, volta lá no Livro dos Espíritos, ele é o capítulo 1, que fala sobre a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, ou seja, explica tudo isso que nós estamos comentando até esse presente momento. A ciência do homem, já no século passado, ela percebeu isso. A partir da primeira metade do século XX, já se tinha a ideia de que espaço-tempo eram grandezas deformadas. Essa figura você já viu aqui, porque eu gosto muito dela, quando eu posso, eu apresento. Cada quadradinho desse aqui é uma relação de espaço e tempo. Então, o tempo e o espaço, eles podem se deformar, modificar. Eu posso passar desse plano aqui para o outro numa velocidade quase que instantânea. É o que acontece mais ou menos com isso agora aqui. Estou falando, vocês estão me ouvindo, mas como nós somos ainda imperfeitos, há um delay aí. Mas eu queria fazer um outro tipo de analogia. Cada quadradinho desse é uma encarnação nossa. Nós estamos encarnados aqui na Terra, vivendo. Como nós fazemos escolhas e escolhas provocam efeitos, as nossas atitudes vão definir o nosso progresso, de tal forma que nós podemos passar de um mundo para outro numa velocidade completamente diferente de um outro companheiro nosso, em função das nossas escolhas, das nossas atitudes. Isso aqui na física é buraco de minhoca. Isso acontece. O Prêmio Nobel de 2022 foi dado a 3 cientistas, um francês, um norte-americano e um australiano, que estudavam isso. Emaranhado de energia, emaranhado quântico. Quando acontece alguma coisa com uma partícula que está correlacionada com outra, no mesmo momento a outra também sofre aquele processo. Então, é essa dinâmica toda, cada um no seu caminho, que nós vamos progredindo, vamos nos transformando. Tudo nos universos é dinâmico, nada é estático, embora possa parecer.
A própria ciência do homem tem uma experiência artificial, um exemplo clássico de que acontece essa questão do tempo passar diferente. É o chamado paradoxo dos gêmeos. Aqui à esquerda você tem gêmeos, um deles entra num foguete que vai para o espaço e viaja na velocidade próxima da luz. E quando ele retorna, o irmão dele está bem mais velho do que ele, pois que para aquele corpo físico dentro do foguete que viajava durante a luz, o tempo passa diferente. E aí já fica claro para a gente o que acontece nos mundos angelicais, e que é um mundo só de luz. Os espíritos, já no século XIX, explicaram esse tipo de coisa para a gente. Esse livrinho que aparece aí, A Gênese, é um livro que eu chamo de patinho feio, porque a maioria das pessoas nem gosta de ler esse livro, né? Acha ele meio complicado. E não é. Eu lhes digo que não é. É importante estudar esse livro. É uma grande síntese que o mestre político Leon Denis Arrival conseguiu fazer no final das suas obras. Trago aqui uma parte, um pedaço, um trecho de uma comunicação de um espírito que se intitulou Galileu, que consta no capítulo 6 da Oronografia Geral. Diz assim: ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar um limite qualquer. E por quê? Apesar da dificuldade que topamos para conceber o infinito, não, porque nós estamos acostumados com tudo com início, meio e fim. Mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. E ele complementa: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Nada é para sempre. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Ora, nos dito isso, lá no século XIX. Então, minha gente, eternidade é aquilo que não tem início nem teve fim. É Deus. Lembremos da questão número 1. Como Kardec foi feliz no questionamento. Ele não perguntou o que é ou como é. Ele relativizou o que é Deus. E a resposta dos espíritos extremamente consoladora. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que, consequentemente, criou, cria e criará a todo o sempre. Ora, então, já fica mais fácil a gente responder essa questão, o que é o todo. O todo então, não existe, porque Deus está criando sempre. Então, a gente não deve falar universo, a gente fala universos, porque Deus vai criando sempre. A ciência do homem também já chegou a esse ponto. Um grande físico, astrofísico, chamado Stephen Hawking, já falecido, ele fez essa proposição, e não era religioso. O todo, na verdade, se é criação divina, é regido por leis. As leis da natureza, as leis do universo, as leis divinas. E está tudo se transformando a cada momento. Nada é estático. Nem matéria, nem nós, espíritos ligados a esses corpos. Nem esses corpos aos quais nós estamos ligados são corpos estáticos. E aí, então, nós temos que rebater isso tudo que estamos falando agora com dois conceitos fundamentais que convivem no todo: o caos e a harmonia. O caos é um estado que demanda desordem, confusão, desequilíbrio, tumulto, agitação. A harmonia, a concórdia, conformidade, coerência, tranquilidade. Esses dois processos coexistem o tempo todo, em tudo do universo. Os próprios nossos corpos físicos, como eu acabei de falar, convivem com caos e harmonia. Neste momento, cada um de nós aqui, nossos corpos que nós estamos ligados, esses 10 trilhões de unidades biológicas, estão sofrendo processo de destruição e de construção. É um mecanismo para manter o equilíbrio, que nós chamamos, a ciência chama de homeostase, que é um estado de estabilidade dinâmico. Não é uma coisa parada, é tudo mexendo. E, às vezes, a gente, enquanto espírito que somos, bagunçamos esses nossos corpos ao longo de nossas vidas, alterando
o funcionamento e o prazo de validade deles, mas todos, sem exceção, têm prazo de validade, né, para que a gente possa crescer. Tudo vai se transformando. A ciência do homem explica que desde o início é isso. É transformação, é progresso, é evolução, buscando uma harmonia. É uma harmonia que é dinâmica, que convive com o caos. Mas todos os processos que ocorrem são em função de leis divinas. Inclusive nós, espíritos encarnados. Então, agora, a gente já começa a procurar chegar ao pano de fundo dessa reflexão. Quais são as bases da nossa transformação enquanto espírito que somos? Sabemos nós que não vamos ficar nesse mundo para sempre. Nem esse mundo será como é hoje. Ele já se transformou e muito vai se transformar ainda. E aí, eu busco o meu mestre querido Emmanuel, está sempre entre nós. Ele, nesse livro, Ceifa de Luz, logo na mensagem número 1, inicial, caridade e evolução, caridade e progresso, caridade e transformação. O que ele nos diz? Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade do que nos assegura o equilíbrio orgânico. Aquilo que eu expliquei ainda agora, a homeostase. Precisa do ar que nos assegura o funcionamento do nosso corpo, de mais outras coisas. Mas precisamos, enquanto espíritos, da caridade. E o que é caridade? Como às vezes a gente confunde o que seja esse processo. Por que a caridade é tão importante para o nosso progresso? Não é dando, construindo um templo para louvar Deus. O que nós temos de clareza, quando nós queremos vivenciar o amor e, consequentemente, a caridade, que é o amor em expressão, nós temos que ter clareza de uma coisa chamada interdependência, que é o regime instituído por Deus para a harmonização do universo. E não ouvides nos alerta, Emmanuel, a compreensão que devemos a todas as criaturas. E o que é criatura? Criatura é fácil, é tudo aquilo que o homem não criou. Se o homem não criou, é de origem divina. Ou seja, é o próximo. E o que é o próximo, então? É tudo que está à nossa volta que não foi o homem que criou. E isso gera uma engrenagem que vai levar o nosso progresso, convivendo com as criaturas. Nós estamos aqui não é por acaso, estamos nesse mundo por um conjunto de condicionamentos e necessidades. Então, nós, espíritos, como se fosse uma engrenagem, vivendo na matéria, vamos aprendendo, um com os outros e com a matéria, faz parte do processo. E se nós quebramos algum dente dessas engrenagens com nossas escolhas, essa harmonia começa a virar caos. E o caos é algo comum nesse planeta de transição que nós vivemos. É um processo comum. Tanto é que existe uma lei na natureza que é comum a todo o universo, que é chamada lei de destruição. Há um processo sempre de destruição e renovação, como no teu corpo físico. Nós, então, sempre dependeremos de alguém ou de alguma coisa. Nunca diga que você é independente, porque não é uma coisa muito inteligente. Imagine você, por exemplo, se a companhia de energia aí não funcionar bem, vai ter apagão. Imagine se o companheiro da limpeza urbana não recolhe os seus resíduos. Se a companhia aí, a SEDAI, pare de fornecer a água ou retirar os resíduos líquidos e sólidos da sua residência. O que acontece num espaço-tempo pequeno? Imagine, né? Mas e qual o grau da nossa convivência com o próximo? Como é que nós convivemos com o próximo? Com aquele próximo. O próximo é tudo que o homem não criou. Como nós convivemos com as criaturas do plano material e do plano espiritual? Nós não podemos esquecer algo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, às vezes, em função daquelas duas pragas nossas, desses espíritos encarnados no planeta, nós esquecemos. Diz assim lá no capítulo 14. Pergunta um espírito de luz. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Qual foi a resposta que esse espírito de luz nos deu? Eu já vi, não foi uma vez só, companheiros até fazendo estudo, dizendo assim, olha, tem o próximo, nós temos que amar o próximo, mas tem que amar o mais próximo primeiro. Não existe isso. Quem faz esse tipo de colocação, na verdade, está
exercendo uma forma até de egoísmo, porque ele está se referindo, em geral, à parentela genética, que às vezes são espíritos encarnados que já foram inimigos, e são inimigos deles até hoje, e não a parentela espiritual. Então, amar o próximo é amar o todo. É ter o mesmo sentimento que você possa ter no exercício da convivência com o elemento da tua parentela genética corpórea, com o outro que você encontrou na rua mitigando um pedaço de pão. Relembremos que a nossa convivência assim, é nós entre encarnados, mas é também mão dupla, encarnado com desencarnado. E isso se dá através de pensamentos, de emoções, de escolhas e de atitudes, e que vão provocar efeitos, transformações em nós. Podem ser transformações na mão da lei divina ou contrária à lei divina, determinando progresso ou não nosso, crescimento ou não. Como é que se dá as nossas relações entre nós aqui encarnados? Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Como é que era esse planeta no início? Era um caos só. Era um monte de muitas transformações agudas. Mas é aquele caos que vai preparar uma harmonia para que, a posteriori, os espíritos, nós, comecemos a encarnar nesse planeta, e isso começa essa história há cerca de 3 bilhões de anos do tempo aqui da Terra. E então nós fomos nos transformando, nos desenvolvendo intelectualmente e desenvolvimento moralmente, sempre nos relacionando as criaturas umas com as outras. E aí eu digo que a criatura é sempre aquele sentido, é o todo. E qual é? Nós temos uma moral endógena, que nós trazemos de outras encarnações. As nossas atitudes têm a ver com comportamentos nossos, mas também temos, quando encarnados, uma moral social. Qual é a nossa moral social? Como é que nós comportamos na nossa sociedade? Com que valores? Com que procedimentos? Como é que nós nos relacionamos com essa criatura chamada Gaia, Terra, o planeta Terra, que funciona como um organismo, que se transforma? Ele sofre, às vezes, processos caóticos naturais, mas hoje muitos processos caóticos fruto das nossas escolhas. E assim tudo vai se modificando. Ora caos, ora harmonia. Quantos fenômenos naturais nós observamos agudos de grandes transformações no planeta? É muita coisa, né, minha gente? Aí, Porto Alegre, mas tem a ver com as nossas escolhas, não é fato? Qual é o seu entendimento disso? Como você vivencia essas situações, nesses momentos, sobretudo, de caos? Seja no plano material, seja no plano espiritual. As relações humanas nossas têm dois viés, o da razão e da emoção. E nós praticamos esse relacionamento através de pensamentos, temos emoções e fazemos escolhas e começamos a expô-las através de palavras, que é o processo de comunicabilidade que nós mais usamos, através de atitudes. E essas atitudes, como já falei, transformam positivamente ou não confronte às leis divinas. É por isso que nós vamos viver momentos felizes e momentos menos felizes. Isso aqui não é um mundo só de sofrimento. Nós temos aqueles momentos pontuais de felicidade. Por quê? Porque isto aqui é um hospital de escola. Nós vemos sanar coisas no plano moral de outras vivências, nossa moral endógena, vamos melhorá-la, vamos recuperá-la no sentido de estar na senda do progresso, e uns ajudando o outro, nós estamos aprendendo. É fácil? Não. Então, agora eu vou dar um exemplo em que a gente pode fazer uma clivagem. Essa obra, chamada Os Miseráveis, que tem aí uma capa aí ao seu lado esquerdo, de um grande autor que vale a pena, quem não conhece, ler a biografia de Victor Hugo, que tem a ver com o espiritualismo e consequentemente, com o espiritismo. Essa é uma obra que é um ícone na literatura mundial, Os Miseráveis. É uma obra muito grande, 5 volumes, mas você encontra várias e várias filmagens dos Miseráveis. Dizem que a melhor filmagem é de 1935, com Charlie Laughton e Frederick Marx. Só vou postar um pedaço porque me interessa um fato aqui que é chave para nós. É o que se passa com Jean Valjean nessa história.
e esse seu relacionamento com um bispo numa cidadezinha do sul da França, esse bispo chamado Charles-François Bienvenu Myriel. O Jean Valjean, ele foi preso por ter roubado um pão, porque ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Naquela França, vamos dizer, lá da época pré-revolucionária, e sua irmã, com 3 filhos, passando fome, ele roubou um pão e foi preso e foi condenado a 10 anos. Ele ficou revoltadíssimo. Ele tenta fugir, ficou quase 20 anos preso. E quando ele é liberado, retiram quase tudo dele e dão um papel para ele, que, na verdade, é como um coisa assim, olha, você é um excluído da sociedade, é um passaporte amarelo. E ele vai pela cidade andando, sem passando dificuldade, não conseguindo comida, não tinha praticamente dinheiro algum. Chega numa cidade à noite, chovendo, uma senhora bate, o que você está fazendo aí na chuva? Ninguém quer me dar abrigo e nada. O senhor já bateu naquela porta ali? Eu acho que ali o senhor vai ter ajuda. E ele vai lá, quando bate, a porta nem fechada estava. E ele entra, lá estava o Bienvenu Myriel, o bispo, que vivia com a irmã e com uma governante. E ele, então, o bispo recebe com muito carinho, dá alimento e dá a cama para ele dormir, descansar, coisa que ele não fazia há muitos e muitos anos, dormir numa cama confortável. E naquela noite ele tem muitos pesadelos e na madrugada ele sai e leva os talheres e as baixadas de prata. Eu vou pegar um dinheiro aqui, já que todo mundo tirou tudo de mim. E aí o que acontece? No outro dia, pela manhã, 3 gendarmes, 3 policiais vêm com o Jean Valjean, dizendo, na casa do bispo, e diz para ele, olha, nós encontramos ele na rua com essas pratarias e me disseram que ele veio da sua casa com isso, ele furtou isso aqui. E aí é que vem o momento chave. O que o bispo faz? Eles, não, vocês estão guardados, senhores policiais, tudo eu dei para ele. Ô, Jean, você inclusive esqueceu aqui esses castiçais de prata. Isso é seu, leve. Seus policiais, por gentileza, não, devolvam tudo aí. Devolveu e foi embora. E ele volta-se para o Jean Valjean, o bispo, e diz, Jean, doar é mais fácil de tomar. Esse momento, essa atitude desse padre, nós podemos pensar assim, não, ele fez uma caridade material. Eu não gosto de caridade material, não. Caridade material eu chamo de beneficência. Não deixa de ser uma forma de caridade, mas é só para a gente começar a fazer a verdadeira caridade que o grande mestre de Lourdes nos ensinou. Que exemplo está nos dando? É de caridade moral. A caridade, ele estava exercendo ali a caridade social, mas a moral. Isso provoca um efeito transformador nesse espírito, representado nessa história pelo Jean Valjean. Ele escolhe, a partir daquele momento, transformar-se num ser moralmente leal em função das leis divinas. Há uma grande transformação em sua vida, seja no plano material, que ele vai fundar lá uma pequena empresa, né, com negócio de vidro, vira prefeito da cidade, e a história se desenvolve, fica aí, quem não conhece, conhecer a história. Mas o que eu quero mostrar para isso é a verdadeira caridade, a caridade moral, que nós temos que nos esforçar em praticá-la. E podemos fazer isso dentro de casa, aí no centro espírita, na rua, a cada dia. São pequenas coisas, até como apenas ouvir um companheiro em algum momento. É essa a chave de todas essas transformações. A grande harmonia que nós vamos conseguir é a harmonia em que Jesus vive. É a harmonia dos planos superiores, em que nós moralmente somos puros. E no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados aflitos, existe uma mensagem que, quando encarnado era o bispo de Paris, o Nicolas Madeleine, que ele nos diz assim, a felicidade não é deste mundo. Aí você já está pensando, mas, Fernando, você disse que aqui de vez em quando tem felicidade. Vamos ver o que ele diz, na verdade. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de dor e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de prova e de expiação. Eu não gosto dessa palavra expiação, eu vou substituir por reaprendizagem. De aprendizagem e reaprendizagem. Assim, pois aqueles que pregam
que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência que ele cumpre alcançar o maior alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquicelular que só excepcionalmente este globo apresenta condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Aí fica, tem felicidade, mas não é direto como é dos mundos angelicais. Então, eu faço agora uma síntese para deixar a palavra com vocês aí. O que eu concluí? Primeiro, o todo é regido por leis. Eu não sei o que é, não tenho ideia que seja o todo, provavelmente nem existe. Entendimentos sobre todos são todos relativos, que não nos é dado ainda saber, e proporcionais ao nosso grau de evolução. Harmonia e felicidade plenas são para sempre em mundos angelicais, em mundos perfeitos, em mundos de luz plena. A Terra, sendo um mundo imperfeito, nós vamos conviver com momentos felizes e menos felizes, com caos e harmonia, seja no plano material, seja espiritualmente. Vamos nos preparar para isso. A vida, seja ela material ou espiritual, é extremamente diversa, se expressa de miríades de formas. Criaturas se transformam e progridem consociadas, sempre assim, um ajudando o outro. Aprendemos e progredimos um com os outros, encarnados e desencarnados. Daí, a grande prática, a prática fundamental para o nosso progresso é a caridade. É a caridade. Isso já foi nos dito várias vezes. Só que a gente, às vezes, carrega para um outro lado. Nesse papiro aí, que é da primeira epístola de Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, soubesse tudo, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tira, pim, acabou. E ainda mais, teve um espírito de luz que nos alertou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, somos nós. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, a expressão do amor. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Que espírito foi esse, hein? Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, companheiro, que possa brilhar a nossa luz.